A ação do Banco do Brasil despencou 13% em um único dia, enquanto a ação da Melius subiu 130% em um único mês. Mas o que isso significa de verdade? Qual dessas duas empresas deveríamos comprar? Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu garanto para você que você vai entender qual dessas duas ações eu estaria mais disposto a comprar nesse momento de mercado. Bom, primeiramente a gente tem que entender o histórico de cada uma dessas empresas. O Banco do Brasil é uma das empresas mais antigas que existem no Brasil. O banco foi criado em 1800, então ele tem muita história, ele já sobreviveu à Primeira, Segunda Guerra Mundial e ele está firme e forte até hoje. Ele é um banco que ele tem um segmento muito forte no agro, quase metade da carteira de crédito dele vem do agro. E aí a gente tem que explicar como que um banco ganha dinheiro. Quando você coloca o seu dinheiro naquele CDB diário do banco, ou você deixa o seu dinheiro lá na conta, o banco usa esse dinheiro para emprestar para outras pessoas, um empréstimo. E o Banco do Brasil, naquele CDB que você deixa no banco, ele vai te pagar o que a taxa Selic está pagando hoje, 14,75% por ano. Só que os empréstimos que eles fazem para outras pessoas geram muito mais dinheiro do que isso. Alguns empréstimos podem cobrar até 4% por mês para as pessoas. Isso no ano daria quase 40%. E aí você percebe que tem uma grande diferença entre o que ele te paga para pegar o seu dinheiro emprestado e o que ele cobra das pessoas que ele empresta o dinheiro. E essa diferença entre a remuneração do dinheiro que ele pega de você para emprestar para os outros é o que a gente chama de spread. É assim que o banco ganha dinheiro. Mas existe um grande risco nessa operação. E se a pessoa que ele pegou o dinheiro e emprestou para essa outra pessoa, a pessoa não pagar ele de volta, ou seja, dar um calote na dívida? É aí que o banco pode sofrer um pouquinho na operação dele. Esse é o risco do banco. E o que aconteceu com o Banco do Brasil nesse trimestre foi que eles tiveram muita inadimplência do agro. Muitos clientes que eles emprestaram dinheiro do setor do agro não pagaram de volta a dívida, ou seja, deram um calote no Banco do Brasil. Mas isso não é o fim do mundo ou significa que o Banco do Brasil vai quebrar. Simplesmente eles lucraram um pouco a menos do que nos outros trimestres. Mais especificamente, foi coisa de 20% da redução do lucro na comparação trimestre a trimestre. E as notícias ruins não pararam por aí. Além dos calotes, do lucro diminuindo, eles também foram menos eficientes em gerar dinheiro e tiveram mais custos, mais despesas dentro do banco. E o mercado esperava um lucro muito maior do que o que foi relatado. Isso fez com que as ações despencassem no mercado. Os investidores ficaram muito insatisfeitos com o lucro apresentado pelo banco. Por outro lado, a Melius é uma ação um pouco mais especulativa. Ela teve o seu IPO recente na Bolsa de Valores, ou seja, ela se listou na Bolsa de Valores muito recentemente. O que aconteceu foi quando ela colocou as ações dela no mercado, as ações dispararam, porque as pessoas esperavam que aquilo fosse uma empresa muito de sucesso, uma empresa que ia gerar muito lucro para as pessoas e que estava sendo negociada muito barato. Essa era a expectativa. A realidade decepcionou muitas pessoas. A ação fez assim no gráfico. As pessoas começaram a ficar muito otimistas e aí começaram a vir os próximos resultados e a ação despencou de novo. E a Melius originalmente era uma empresa de cashback. Seria como se fosse uma empresa para fidelizar os clientes, em que as pessoas faziam compras e ganhavam pontos, e esses pontos elas podiam trocar por dinheiro ou por outros cupons de desconto. E como eu disse, a ação da Melius não deu bons frutos com o passar dos anos. E ela acabou ficando meio esquecida no mercado. Até que nesse ano eles começaram a entrar muito na onda do Bitcoin. Soltaram até uma notícia de que eles iam alocar parte do caixa dele, ou seja, o dinheiro que eles tinham parado para outros investimentos, eles iam começar a alocar isso em Bitcoin. E aí a ação começou a ficar disparada no mercado. E aí começaram as especulações em cima da ação da Melius. Agora que você entendeu o histórico dessas duas empresas, uma empresa que é um banco muito antigo no mercado, 200 anos de muita história, muita resiliência. Por outro lado, uma empresa de altos e baixos, muito especulativa, que é muito recente no mercado. Agora, entrando na segunda parte do vídeo, vamos destrinchar um pouquinho o que está acontecendo agora com essas duas empresas. Essa queda de 20% no lucro do Banco do Brasil fez com que muitas pessoas ficassem desesperadas sobre o futuro do Banco do Brasil, imaginando que tinha a ver com alguma intervenção política do governo Lula, ou que simplesmente o banco tivesse desaprendido a ganhar dinheiro. E a verdade é que coisas assim acontecem. O setor do agro realmente passou por algumas dificuldades nesse trimestre. Enfim, todas essas notícias negativas e receios do mercado fizeram com que a ação caísse 13% em um único dia. Enquanto isso, a Melius está tentando replicar uma estratégia de um investidor dos Estados Unidos chamado Michael Saylor. O Michael Saylor, ele tem a empresa MicroStrategy. Basicamente, essa empresa ela toma dívida em dólar, pagando um juros muito baixo no mercado, e ela compra Bitcoin em bons momentos para arrecadar o lucro da subida do Bitcoin, enquanto ela pega uma dívida muito barata em dólar. E foi aí que a Melius viu uma oportunidade de sair do limbo que ela estava na bolsa, de sair desse esquecimento. A Melius agora ela vai se dedicar como uma Bitcoin Treasury Company, ou seja, ela está se transformando numa empresa que tem exclusivamente o objetivo de adquirir mais Bitcoins, seja por meio de dívidas, por captações de mercado ou por outros meios que eles consigam. Então o foco principal da Melius não é mais ser uma empresa de cashback ou de
conseguir cupons de desconto. Ela é agora uma empresa voltada a conseguir adquirir mais bitcoins para si. E o argumento dela é que, sendo uma empresa, ela consegue financiamento mais barato para comprar mais bitcoin. E o que aconteceu com a MicroStrategy? Lá nos Estados Unidos, ela teve um desempenho incrível comprando bitcoins, conseguindo esse desconto de empréstimos, adquirindo muitos bitcoins para si, e ela conseguiu uma valorização incrível para os seus acionistas. E foi isso que fez com que a Melius subisse 130% em um único mês. As pessoas estão apostando que ela vai conseguir essa mesma valorização da MicroStrategy aqui no Brasil. Então agora você já sabe o que está acontecendo com o Banco do Brasil e com a Melius. Agora vamos para a terceira parte desse vídeo, em que eu vou te explicar o conceito de ser anticíclico. E para ser anticíclico você tem que saber separar o joio do trigo. Muitas pessoas estão querendo comprar Melius agora, depois de todo esse movimento de alta que ela já teve, simplesmente porque ela subiu, sem saber se essa estratégia pode funcionar aqui no Brasil ou não, simplesmente por um movimento especulativo. E tá tudo bem se você ver isso como uma aposta, mas você não pode ver isso como um investimento racional. Enquanto isso, tem muita gente querendo vender Banco do Brasil simplesmente porque ele caiu 13% no dia e as pessoas estão achando que o Banco do Brasil vai quebrar, uma empresa que deu 7 bilhões de lucro em um trimestre só. E sobre a Melius, a gente tem que ter duas coisas em mente. Primeiro, o Brasil é um país de juros muito altos, ou seja, ela não vai conseguir fazer o que o Michael Saylor faz nos Estados Unidos, de captar uma dívida barata. No Brasil, os empréstimos são muito caros, coisa de 15% ao ano, no mínimo. Então, se ela quiser pegar dívida para comprar Bitcoin, ela vai sofrer muito mais do que o Michael Saylor faz nos Estados Unidos. Segundo ponto é que ela comprou Bitcoin, na minha concepção, muito caro nesse mercado. Ela pegou o topo do topo. O topo histórico do Bitcoin foi cerca de 106 mil dólares. O preço médio de compra da Melius foi 103 mil, ou seja, 3 mil abaixo do topo do ciclo, do topo do mercado, do topo histórico do Bitcoin. E eu sou um entusiasta de Bitcoin, eu falo aqui no canal muito bem sobre, mas eu acho que se você é uma pessoa física, investir em Melius não faz sentido. Se você quer se expor a Bitcoin, eu acho que você deveria se expor por meio de ETFs ou comprando Bitcoin puro. Para quem eu acho que faz sentido essa estratégia da Melius, são para as empresas que não podem comprar Bitcoin nem ETFs, e fundos de mercado que não podem comprar Bitcoin por questões regulatórias. Para essas empresas faz sentido comprar uma empresa que compra Bitcoin, porque aí ela vai estar dentro da lei, né? Ou seja, nesse momento de mercado com Bitcoin próximo dos topos históricos e em momentos, né, de mais risco, que é quando o Bitcoin está lá em alta, eu estaria muito mais inclinado a comprar Banco do Brasil do que Melius ou Bitcoin nesse preço. Nos últimos 6 meses, o Bitcoin deu várias brechas para você comprar 70 mil dólares a 78 mil dólares, e a Melius estava onde nesse momento? Ela ficou esperando o Bitcoin subir para 103 mil dólares para comprar, finalmente? Eu acho que a gente tem que ir com calma nas narrativas. E é por isso que eu falo, ser anticíclico é uma das melhores estratégias para você atuar no Brasil. E voltando para Banco do Brasil, eu não acredito que isso seja um fator recorrente. O Banco do Brasil, mesmo baixando o lucro ali na casa dos 7,7 bilhões por trimestre, ainda está uma barganha no mercado. Só para encerrar aqui, tem uma métrica que eu gosto de olhar muito para o Bitcoin, que é o MVRV. O MVRV é como se fosse o lucro não realizado das pessoas que obtêm Bitcoin. E o MVRV, quando ele está próximo de 4, 3,5, já começa a ficar um pouco... Que imagina, quando essa métrica ela chega num patamar de 3,5, significa que as pessoas, na média, têm 3,5 vezes de lucro que elas podem realizar. Então as pessoas ficam muito mais inclinadas a vender do que a comprar nesses momentos. Então, esse MVRV, ele indica momentos próximos do topo do ciclo, onde as pessoas querem realizar aquele lucro que elas tiveram em Bitcoin, apontando para um momento perigoso de você comprar Bitcoin. E eu gosto de olhar muito para essa métrica para saber bons momentos de compra e de venda do Bitcoin. Eu prefiro muito mais comprar o Bitcoin em momentos de correção, quando ele está a 80, 70 mil dólares, do que agora que ele está a 100 mil dólares, pelo menos no ciclo atual. Então essa é a minha opinião. Cuidado com o hype do momento, de comprar Melius sem saber o porquê ela está subindo, ou de vender Banco do Brasil sem saber o porquê ele está caindo. Tentem não agir na emoção e agir mais com a razão. Esse foi o vídeo de hoje, eu fico por aqui, um abraço.